A universidade costuma ter vários projetos de extensão e programas que você consegue se inserir para aperfeiçoar a sua trajetória acadêmica. Você pode aprender qualquer língua que você tiver interesse, assim, desde francês, italiano, inglês, espanhol. Tem várias possibilidades. Vou falar um pouco sobre a minha experiência como aluno de ações afirmativas, porque eu entrei na UFBA por cota social e racial. O fato de eu ter vindo do ensino público, municipal e estadual, fez com que eu tivesse algumas deficiências muito básicas. Então eu fui aplicando estratégias para tentar sair desse lugar e conseguir fazer isso muito bem. Oi povo, muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vim aqui responder algumas questões, dúvidas, comentários que vocês inscritos deixaram aqui no meu canal ao longo dos últimos meses. Eu dei uma olhada assim, eu fui descendo nos comentários, fui olhando, fui em alguns vídeos e eu peguei alguns comentários bem legais para tirar dúvidas de vocês aqui em formato de vídeo. Os temas das perguntas que eu selecionei são sobre universidade, faculdade de História de maneira específica, universidade de maneira geral, questões sobre a minha vida acadêmica. Eu peguei algumas dúvidas pontuais sobre a minha trajetória, sobre a minha vida acadêmica mesmo. E na parte final do vídeo eu separei um momento para tirar algumas dúvidas básicas, elementares mesmo, sobre estágio. Eu percebi que tem pessoas que têm algumas questões bem básicas, o que é super comum, super normal. Eu também tinha essas dúvidas no começo da minha faculdade, então eu vou aproveitar para trazer aqui e responder para vocês, beleza? Então fica comigo até o final. Nessa partezinha que eu falei para vocês, eu vou reservar para falar sobre estágio, tirar algumas dúvidas bem gerais. Então se você curte esse tipo de vídeo, já aproveita e deixa um like aí para me dar esse apoio, me dar essa moral. E se não for um inscrito ou uma inscrita, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? E agora bora lá para a primeira pergunta, pegar aqui meu computador para ir lendo e respondendo, vai ser papum. Eliton Lourenço perguntou como são as provas avaliativas. Acredito que seja sobre a faculdade de História, né? Como que são as avaliações no curso de História. Bom, assim, são muitas avaliações diferentes que a gente faz ao longo da graduação. Depende muito do professor, depende muito da matéria. Então, assim, a gente tem desde prova aberta, geralmente é o que mais acontece, tá? Prova aberta, para você responder 2, 3 questões. Não tem muito mais que isso, não, mais que 2 ou 3 questões, porque cada questão a gente tem que responder muita coisa, assim, coisa de páginas. Então, exige muito raciocínio, assim, suga muito de sua energia, porque você precisa elaborar os textos que você estudou ao longo do semestre para poder compor a resposta. Então, você vai cruzando argumentos centrais dos autores e colocando ali tudo que você aprendeu ao longo do semestre. Geralmente são questões bem abertas, que você consegue ir para vários lugares diferentes e tem uma certa liberdade também para colocar o que você aprendeu. Essa é a prova mais básica, assim, costuma rolar muito, prova aberta, mas tem também seminário, tem ensaio, tem resenha, tem artigo que você faz, assim, dependendo muito da matéria. E eu acho que é um pouco disso. Essas são as avaliações mais comuns que costumam rolar na graduação em História e um ou outro professor dá uma inovada, assim, uma diferenciada. Mas, no geral, fica nessa esfera aqui que eu compartilhei para vocês. Próxima questão, vamos ver aqui. Laiane Rodrigues perguntou para mim. Fala sobre o que a universidade pode proporcionar como uma iniciação científica, como funciona, quais são os passos para entrar na IC, que no caso é iniciação científica, tá? IC significa isso, ou em projetos de extensão. Essa questão aqui é bem legal, dá para tirar várias dúvidas sobre o universo da faculdade, da universidade de maneira geral, porque a universidade, e aí pública, né, em específico, é a minha realidade, é o que mais tenho propriedade para falar, costuma ter vários projetos de extensão e programas que você consegue se inserir para aperfeiçoar a sua trajetória acadêmica, para ter cada vez mais repertório, mais referência e treinar algumas coisas mesmo. Então, por exemplo, a IC, que é a iniciação científica, você aprende a fazer pesquisa. Então, desde os primeiros semestres de graduação, primeiro ano, segundo ano ali, geralmente segundo ano de graduação, você pode ter contato com algum professor ou ter essa possibilidade mesmo, surgiu a proposta, você se inscreve, fala com o professor para fazer parte de alguma IC e você vai aprender coisas básicas do ofício do historiador, como é o meu caso. Mas em qualquer outra área, na faculdade pública, você tem a possibilidade de fazer IC, aí você vai pesquisar alguma coisa relacionada à sua área, se você faz química, se você faz medicina, se você faz direito, tem IC para qualquer área. É bem legal porque te treina muito para o seu ofício. Você aprende a fazer pesquisa, tem ali o suporte de um orientador, você entrega um relatório parcial e depois na parte final entrega um relatório final e geralmente dura um ano, né? Um ano você fica aí envolvido em projetos de pesquisa e tem a possibilidade também de renovar por mais um ano, caso o seu orientador consiga
submeter algum projeto e criar outro projeto para o ano seguinte. E você pode tanto dar continuidade ao que você já pesquisou nesse ano primeiro que você fez, ou participar também de algum outro tema. Você pode mudar de orientador, de professor, basta você ter contato e saber conversar com as pessoas. É porque eu percebo que é muito isso que rola, e aqui já é uma dica que eu dou para quem tem interesse em fazer algum IC ou algo assim. Estabeleça contatos com seus professores, fala que você tem interesse, fala que você quer, porque o professor não vai ficar te mandando e-mail perguntando se você tem interesse em fazer isso ou aquilo. Geralmente tem pessoas que chegam primeiro, falam, e aí quando ele tem um projeto, alguma coisa assim, ele já coloca aquela pessoa ali porque ela já mostrou interesse. Outras coisas que tem também de projetos na universidade é o Residência Pedagógica, que é um programa para você aprender a lidar com a sala de aula. Então, o Residência é para as pessoas que estão na parte final da graduação, na parte mesmo dos últimos semestres. Então, você pode se matricular para fazer, abre edital direitinho, você fica de olho lá nos sites da sua universidade. Mas tem também o PIBID. O PIBID é para quem está no começo da graduação, na primeira metade do curso. PIBID é Programa de Iniciação à Docência. Então você vai também ser inserido ali na sala de aula, vai ter contato com o supervisor, com professores da escola que você estiver trabalhando. São escolas públicas da cidade, beleza? Algumas escolas que tenham relação aí com a universidade e tudo. E esses programas que eu listei para vocês, o PIBID e o Residência, são programas de extensão. O que é isso? É uma espécie de parceria que a universidade pública tem com a comunidade, de maneira geral, e é uma forma de retribuir o conhecimento que a gente adquire na universidade para a comunidade, né? De você fazer essa ponte entre comunidade, universidade, então você acaba aprendendo muito nessa troca. E falando sobre programas que tem faculdades e tudo, tem programas para você aprender língua, né? Que no caso é o Profici, na UFBA chama Profici. Você pode aprender qualquer língua que você tiver interesse, assim, desde francês, italiano, inglês, espanhol. Tem várias possibilidades. Você pode estar se inscrevendo também, você tem acesso a um material de qualidade com pessoas que vão estar dando aula para você dessas línguas. E você tem a chance de sair aí bilíngue ou até poliglota, se você pudesse matricular em vários, assim, cara. Faz um, depois faz outro, faz um, depois faz outro. Tem essa possibilidade também. É bem legal caso você tenha esse interesse em ter contato com alguma outra língua. Na universidade pública você pode fazer isso de graça, beleza? Então, são alguns programas possíveis que tem na faculdade, tem outros também, tá? Mas assim, só para pensar esse mar de possibilidades que a universidade pública te oferece. Na rede privada, eu não sei como que isso funciona, tá? Então, estou compartilhando aqui muito da minha experiência como estudante de universidade pública. Bora para a próxima pergunta, que foi Juliana Garrido, falou o seguinte: hoje eu consigo ler um texto completo, mas ainda não sei muito bem como fichar. Você ficha de que forma? Bom, os meus textos eu costumo fichar separando os trechos do texto que eu leio. Então, eu estou lendo lá o texto, quando eu vejo um trecho que é importante, eu copio integralmente aquele texto e coloco no meu fichamento. Eu faço assim porque eu consigo depois ter mais liberdade para poder utilizar esses trechos oficiais da forma que eu quiser. Eu posso recortar uma parte, usar numa prova, recortar outra parte, usar em outra atividade que eu venha fazer. Eu posso relacionar da forma que eu acho que faz mais sentido, dependendo da atividade que é sugerida, beleza? Mas tem um vídeo aqui no meu canal em que eu compartilho como que eu faço meus fichamentos de maneira bem detalhada, e no final desse vídeo eu ainda mostro na prática um texto meu fichado. Vamos para a próxima. Pensa em ser professor do ensino básico ou superior? Cauã Souza me perguntou. Olha, eu não penso muito em ser professor do ensino superior, não. Eu gosto bastante da minha realidade no ensino básico, eu sempre quis ser professor do ensino básico. Na verdade, eu fui começar a pensar e saber dessa possibilidade concreta mesmo de ser professor de ensino superior depois que eu entrei na faculdade. Porque antes eu queria mesmo dar aula para ensino básico, fundamental, ensino médio, principalmente ensino médio, que é o grupo que eu trabalho hoje. Então eu estou muito feliz, muito realizado, não tenho essa pretensão agora de trabalhar no ensino superior, até porque exige muito tempo também. Eu tenho que ter uma trajetória acadêmica, mestrado, até doutorado também, porque é uma área que está cada vez mais concorrida, as pessoas estão se especializando cada vez mais, então gera uma certa competição no mercado se você quiser trabalhar com ensino superior. Então é uma coisa que assim, eu tenho que trabalhar a longo prazo, projetar, construir, fazendo uma coisa por vez. Então quem sabe daqui a uns 8 anos, vai saber, já que eu acabei já um mestrado, um doutorado, e aí penso em mudar, dar outra virada de chave na minha carreira, né, e vá para o ensino superior. Eu não descarto nada, mas hoje eu estou muito realizado mesmo no ensino básico, que é o que eu sempre quis. Bora para outra pergunta aqui, essa aqui é um pouco grandinha. Ingrid Nogueira perguntou: gosto bastante do seu canal.
principalmente quando você traz um adendo sobre a vida de um universitário. Nada melhor do que vivenciar essa realidade. Poderia enfatizar sobre suas experiências sendo aluno de ações afirmativas e a nível de cobrança familiar se tem quando se fala em graduando na licenciatura. Um abraço. Obrigado pela pergunta, Ingrid, e um abraço para você também. Vamos lá para a primeira parte. Vou falar um pouco sobre a minha experiência como aluno de ações afirmativas, porque eu entrei na UFBA por cota social e racial, lá em 2017. E assim, para ser bem sincero, eu não acho que tenha essa diferença na prática. Assim, concretamente, vivendo na universidade, eu até esqueço que eu entrei por cota, porque não tem essa distinção, não. Não tem a turma dos cotistas e a turma da galera que entra por ampla concorrência. Não, você vai estar na mesma sala com pessoas que entraram em primeiro lugar por ampla concorrência e a última pessoa por ações afirmativas. Tá todo mundo no mesmo barco. E uma hora as coisas meio que se diluem e você não percebe concretamente essa diferença. Mas tem uma coisa também, né, que é o fato de eu ter vindo do ensino público, municipal e estadual, fez com que eu tivesse algumas deficiências muito básicas. Quando eu comecei a faculdade, eu senti muito esse baque. No começo, principalmente, porque eu não sabia muito ler texto acadêmico, eu não sabia muito entender alguns debates que eu percebia que uma parte significativa dos meus colegas conseguiam acompanhar, outros também não conseguiam, mas assim, eu percebo que eu tive dificuldade mais diante do lugar que eu parti e as minhas oportunidades que eu fui tendo ao longo da vida. No caso, não foram muitas. A faculdade pública foi a primeira grande oportunidade que eu tive de ter acesso a uma educação de qualidade e tudo mais. Então, ali que eu estava entendendo como é que eu me colocava, como é que eu me inseria naquele universo. Então, o que eu senti era mais isso mesmo, assim, de perceber algumas deficiências porque eu não tive acesso antes da faculdade. Mas depois de um tempo na faculdade, eu comecei a me apropriar mais desse meu lugar social, né? Porque antes eu via de maneira muito negativa. Eu percebia muito a partir da chave da falta, o que falta em mim, o que falta na minha vida. E depois eu fui percebendo que o lugar que eu partia me dava também ferramentas outras que colegas que vinham de uma realidade diferente da minha acabavam não tendo e eu conseguia ter. Consegui me moldar muito ao universo da faculdade graças ao lugar em que eu parti. Então eu fui percebendo de que forma que eu também poderia contribuir com aquilo, que eu já estava contribuindo com aquele espaço, e de que forma que eu só pegava essas habilidades que eu tinha e potencializava para poder correr atrás de outras que eu não tinha. Beleza? Eu ressignifiquei essa minha ausência, essas dificuldades que eu percebi que eu tinha no começo da faculdade. Mas isso foi com o tempo mesmo, tá? Com o tempo e depois de sofrer um pouquinho. Eu percebi que não dava para continuar nessa e que eu tinha que, dar um jeito de não ficar me comparando com ninguém, não me colocar para baixo, porque senão eu ia ficar para trás. Eu não queria ficar para trás. Então eu fui aplicando estratégias para tentar sair desse lugar e conseguir fazer isso muito bem. Depois eu posso gravar um vídeo aqui no canal para vocês, compartilhando um pouco mais dessa minha visão, de como que eu fui modificando isso, trazer experiências, relatos, porque tem muita coisa legal para falar sobre isso aqui. Tá bom? Vocês querem esse vídeo? Deixa aqui nos comentários se for interesse seu, que eu posso fazer mais pra frente. E tem outra questão aqui que ela fala que é sobre cobrança familiar, se a minha família me cobrava muito e tal. A minha família, não tinha essa relação de ficar cobrando, perguntando coisas e perguntando quanto que eu ia formar, como que eu estava na faculdade. Não tinha isso porque faculdade são pessoas adultas, né? Eu, como adulto já na faculdade, tinha uma certa liberdade, autonomia sobre o meu ritmo na graduação. E a minha família meio que acompanhava as minhas dificuldades, quando eu trabalhava e conciliava com o estudo também, eu tinha dificuldades em alguns aspectos, então não tinha essa cobrança tão forte não, tá? Porque também você tem que se impor, se isso rola na sua família de, ficar te cobrando demais, é você perceber que o rolê é seu, a trajetória é sua, e por mais que a sua família tenha uma expectativa sobre o seu desempenho, ou quando que você vai sair, se formar logo, só você sabe as dificuldades que você passa. Então, se isso rolar com você de pressão familiar, é só você pensar formas em colocar limites, porque fazer uma graduação, gente, não é fácil não. Tá bom? Imagina fazer uma graduação, passar as dificuldades e ainda ter uma pressão familiar ali do lado. Deus me livre, né? Na minha realidade isso não aconteceu não. Bora lá para a próxima pergunta, e aqui agora eu vou começar a tirar algumas dúvidas sobre estágio, tá? Então, partezinha final do vídeo, fica atento aí que eu vou começar a falar sobre isso um pouco mais. Richard perguntou: e aí, sabe me dizer depois de quanto tempo após iniciar a faculdade eu posso começar a dar aula? Olha, você pode começar a dar aula desde o primeiro ano de graduação, se você quiser. Geralmente, as escolas que buscam estagiários, elas preferem que você esteja a partir do 4º ou 5º semestre, ou seja, já tenha finalizado a primeira metade do seu curso, da graduação. Mas eu tive colegas que conseguiram estágios em escolas desde o primeiro ano de faculdade, segundo, terceiro semestre já ali, que ainda é bem o comecinho do curso. Então, assim, não tem um recorte, uma delimitação clara, não. Depende muito das oportunidades que você tem
Se você consegue contato com alguma escola e explica a sua realidade, o seu interesse, e ela se abre para dar essa oportunidade para você, é só você topar, porque não tem uma restrição, assim, a nível de, só pode a partir de tal semestre. Não. Bora para a próxima, sobre estágio também. Letícia perguntou para mim, a partir de qual semestre você começou a lecionar? Eu comecei a dar aula no meu último ano de graduação, gente. Pois é, assim, eu me sentia muito atrasado, inclusive, em relação a alguns colegas, porque eu via algumas pessoas do curso meu, muita gente já que tinha contato com a sala de aula, com a docência e tudo, e eu ainda não tinha tido essa oportunidade por vários motivos. Mas no último ano de graduação, que foi a partir até do residência pedagógica, eu comecei a dar aula, foi virtual no começo, né, e eu dei poucas semanas de aulas presenciais, e logo depois, que foi esse ano mesmo, eu já consegui um emprego, e agora formado e tudo, então estou dando aula presencial para ensino médio. Mas eu comecei mesmo a ter contato, a dar aula no meu último ano de faculdade. E é interessante pensar que hoje, quando eu olho isso, eu percebo que eu me comparava à toa. Eu ficava assim, mas eu quero logo dar aula, meu Deus, eu vou ficar para trás. Não necessariamente. Claro que se eu tivesse essa oportunidade antes, eu teria abraçado e vivido muita coisa. Mas nesse tempo também que eu não dei aula, eu fiz outras coisas, eu desenvolvi outras habilidades. Então assim, tudo no seu tempo certo, tá? Desde que você tenha meta, propósito. E assim, vá correndo atrás do que faz sentido para você. No meu caso, as coisas se encaixaram a nível de eu ser inserido na sala de aula como estagiário mesmo, no meu último ano, mas hoje eu estou aqui feliz, formado e trabalhando com educação no tempo que tinha que ser. Próxima. Paulo César perguntou: Robert, adoro seus vídeos. Obrigado, querido. Faço história e tenho uma dúvida. Como você consegue estágios? Quais dicas você dá? Bom, dicas para conseguir estágio. O que é que eu falo para você? Capricha no currículo, faz o currículo bacana, numa plataforma interessante, não faz currículo no Word, evita fazer o currículo em Word porque fica muito básico. Hoje em dia tem vários sites legais que você pode fazer um negócio com design bacana, que chame a atenção. E liga para escolas, vai atrás de escola, coloca seu currículo, mostra interesse, faz entrevista. Vai mostrando assim, esse desejo seu de trabalhar com educação. E você pode fazer isso batendo mesmo de porta em porta. Chega lá na escola, deixa o currículo, ou então liga, telefona, manda e-mail. É válido qualquer movimento para você conseguir estágio, gente. Contato com colegas, com amigos, professores. Vai tentando criar uma rede assim, de contato bacana, para quando surgir essa oportunidade, uma vaga possível em algum estágio, você já está ali no radar de alguém. É interessante você ter essa rede interessante para que lembre de você quando tiver essa oportunidade, essa vaga em aberta, para falar assim, pode vir aqui que tem essa vaga e você só vai. Abraça a oportunidade. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo mais detalhadamente sobre como conseguir estágios e dou outras dicas também. Vou deixar linkado aqui embaixo para você assistir assim que acabar esse aqui. Mas de maneira geral é isso, tá? Vai se movimentando, vai fazendo, não fica parado não. Quem ficar parado, camarão que dorme é onda leva, beleza? Bom, gente, então essas foram as dúvidas que eu separei para compartilhar aqui nesse vídeo. Obrigado para você que assistiu até o final. E se você tiver alguma outra dúvida também que eu não respondi, eu não consegui falar aqui de maneira detalhada, ou ficou muito por cima, ou abriu brecha mesmo para outras questões, deixa aqui nos comentários que eu vou responder você, ou no comentário mesmo, ou então, quem sabe, em um outro vídeo, só respondendo novas dúvidas de vocês, os inscritos. Então agora eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Thank you.